Olá, vamos para a aula onde a gente vai aprender o ponto cheio. Eu já gravei essa aula uma vez, mas a gravação não tinha ficado tão boa, então eu tô aqui refazendo, por isso que vocês vão ver que meu tecido tá um pouquinho furadinho já. Mas vamos lá então, vamos ver se essa gravação fica um pouco melhor. O ponto cheio, ele é um ponto relativamente simples, porque não tem muita coisa que você precisa fazer, não tem muita firula. Mas ele não é um ponto muito fácil, pelo menos pra mim. Eu tenho um pouco de dificuldade de manter o ponto retinho, manter a simetria, para que o ponto não fique torto mesmo, né? Fique bonito, a anatomia do ponto fique certinha. Então, eu tô aqui com duas formas, né? Um quadrado, que normalmente é mais fácil, né? Quando é retinho. E essa forma mais arredondada aqui, triangular arredondada, que eu normalmente uso para focinho. Eu vou começar aqui com o quadrado, bem pela pontinha. Eu vou começar pela pontinha porque como o quadrado, ele tem essas quinas, eu acho que é tranquilo. Então, primeiro eu fiz o nó invisível, né, pra poder prender. E aí, eu vou de uma extremidade à outra, então de uma pontinha à outra. E aí, aqui o que é importante? Se você começar de cima, é importante que você sempre comece de cima indo pra baixo. Eu comecei de baixo, então eu tô indo pra cima. Então, aqui eu vou sempre fazer esse movimento de baixo pra cima. Outra coisa que é bem importante é você se atentar ao pontinho onde você tá colocando, para não ficar muito espaço entre um ponto e outro. Senão, não vai ficar de fato preenchido. Vocês me perdoem se vocês virem minha cabeça aí, porque eu preciso enxergar onde vai ir a agulha. Então, eu tô tentando fazer bem próximo, né? E eu acho que essa que é a maior dificuldade do ponto, assim. Pode ser que pra você não seja uma questão, mas pra mim é ver pra deixar bem preenchidinho e simétrico o ponto. E eu também acho que ele é um ponto demorado, porque nessa de ver a simetria, de testar onde você tá enfiando a agulha, eu acho que demora pra poder fazer o preenchimento. Então aqui eu vou fazer só até a metade desse quadrado, porque eu sou uma pessoa um pouco sem paciência. Brincadeira. É porque essa é uma aula e eu também quero mostrar pra vocês esse outro formato, né? Então, aqui tô fazendo o quadrado, sempre colocando um pontinho do lado do outro, pro preenchimento ficar bonitinho, não ficar vazios entre eles, e tentando fazer com que fique simétrico. Nesse caso aqui, eu fiz esse quadrado à mão livre, tá, gente? Então, o quadrado em si tá bem torto. Mas no caso de vocês pegarem um risco já preparado, né, já pensado, não desenhado à mão livre, a chance de ficar torto é bem menor. Aí, ó, no caso, eu não gostei desse último pontinho que eu fiz, porque eu achei que ele ficou muito pra cima, eu quero descer ele um pouquinho. Então, eu vou simplesmente refazê-lo. A gente tem essa possibilidade. Prontinho, a metade do meu quadradinho torto está pronta, eu não vou continuar. Eu vou finalizar o acabamento aqui. Para fazer o acabamento, a gente vai pegar um pedacinho do fio, fazer uma laçadinha comum assim, só para prender um nozinho, e passar por dentro. Tô sem minha tesoura pequenininha aqui, vou pegar uma tesoura grande, só pra cortar, nada exagerado, só pra cortar esse restinho aqui. E pronto, agora a gente vai pra esse outro formato. Pra esse outro formato, eu queria mostrar uma outra possibilidade de preenchimento no ponto cheio, pra você que, assim como eu, tem um pouquinho de dificuldade de manter retinho, de manter o contorno certinho, que é primeiro fazer o contorno no desenho com ponto atrás. Então, eu já comecei aqui a fazer, vou continuar com vocês.
esse contornozinho em ponto atrás, que isso vai ajudar no momento da gente fazer o nosso ponto cheio. Todo o contornozinho feito em ponto atrás. E agora a gente vai começar o ponto cheio. E para isso eu vou começar no meio, bem aqui embaixo, de uma extremidade à outra, por fora do nosso contorno. Então, a gente vai envolver esse ponto atrás que a gente fez. Então, quando eu for voltar aqui, eu vou voltar por fora desse ponto atrás. Dessa forma. E aí, a gente vai continuar. Eu primeiro, eu vou fazer uma metade, depois a outra. Então, a gente mantém a mesma coisa que eu já tinha falado, que é fazer um pontinho do lado do outro, que às vezes é difícil, principalmente para pessoa que não tá enxergando tão bem. A gente faz um pontinho do lado do outro, para que não fique espaços vazios. E eu vou fazer primeiro uma metade, depois a outra, porque isso me ajuda a fazer com que os pontos fiquem mais retinhos, eles não vão tombar muito. Porque se a gente fizer direto de um lado pro outro, a gente pode ir inclinando a linha e quando a gente perceber no final tá tudo torto. Então eu prefiro fazer assim, primeiro uma metade, depois a outra. E assim, eu sinto que eu tenho muito mais mesmo confiança na hora de fazer o ponto, porque esse contorno, na verdade, em ponto atrás, auxilia demais na hora da gente bordar o preenchimento. Prontinho, a primeira metade do meu focinho tá feita. Veja que eu segui o ponto bem certinho no desenho. Ficou mais fácil por conta do contorno que eu tinha feito. E ficou um do ladinho do outro, a direção tá toda certinha, todos indo pra cima. Então, eu vou fazer aqui o outro lado. O acabamento eu vou fazer da mesma forma, aqui atrás. E passar por todos esses fiozinhos aqui que vai estar seguro. Não vou cortar agora não, só pra mostrar pra vocês. Aqui eu vou dar uma ajeitadinha em alguns pontos. E prontinho. Gente, vocês não têm noção o quão mais rápido é pra mim, pelo menos, fazer esse ponto com o guia atrás, né, com o contorno. É bem mais rapidinho, porque eu acho que esse é um ponto demorado pra mim quando eu tô fazendo assim a mão livre, porque eu fico pensando, ai, será que vai dar certo a simetria? Será que tá ficando legal? E assim, já me dá um guia bem melhor. Eu fiz mais rapidinho esse final aqui, eu poderia ter feito mais perfeitinho se eu estivesse fazendo um trabalho para uma cliente, porque eu vi aqui que ficou abertinho, poderia ter colocado os pontinhos mais um do lado do outro. Essa primeira parte eu tava com mais paciência. Mas deu pra entender, né, como é que se faz esse ponto e espero que vocês tenham gostado.